Nós vamos falar um pouco mais e entrar um pouquinho mais a fundo nessa história, principalmente a história de Terá e Abraão. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã. Diga comigo, Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, pode deixar que eu continuo, mulher de seu filho Abraão, juntos partiram, diga comigo, de Ur dos Caldeus para Canaã. O famoso mais, vírgula, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Volta, por favor. Volta, por favor. Partiram, diga comigo, de Ur dos Caldeus para Canaã. Entendeu? Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos, diga comigo, e morreu em Harã. Então, agora entra um ponto importante, abra realmente os seus ouvidos, a sua mente, traga o Espírito para cá, traga o Espírito, mantenha ele aqui, tá? 100% aqui, porque a única maneira de você receber alguma coisa aqui é que teu Espírito esteja 100% aqui, porque aqui tem uma história importantíssima. Nós já falamos muitas vezes sobre isso, que Terá saiu com toda a sua família para ir para Canaã, saiu de Ur para ir para Canaã, diga comigo, mais, por alguma razão, por algum motivo, não importa qual seja, cada um tem o seu, cada um tem sua justificativa, cada um tem as suas batalhas. Então, mas existem estudos que falam alguma coisa sobre isso. Existem estudos que dizem que ele parou no deserto e ele fundou essa cidade chamada Harã em homenagem ao filho que ele perdeu. Então é possível que ele não tenha conseguido de alguma forma lidar com aquela perda, com aquele problema, e parou ali, se estabeleceu ali, viveu 205 anos e morreu ali. Quando na verdade era para ter ido para Canaã. Amém? E isso chama atenção porque todas as vezes que nós falamos sobre isso, e eu acredito nisso, que muitas pessoas estão morrendo no lugar que não era para ser, não é o lugar que Deus tinha para elas. Muitas pessoas param, se estabelecem em lugares que não é o lugar que Deus tem para elas. Muitas pessoas não conseguem lidar com as suas frustrações,
com alguma dificuldade, alguns problemas que enfrentam, que passam na vida e param num determinado lugar e não conseguem dar sequência, seguir a vida na direção, olha a palavra, na direção do seu destino. Na direção do seu destino. Há quem acredite que quando Deus falou com eles, eles estavam na Babilônia. Quando Deus falou com Abraão, e nós vamos ler algo a esse respeito, há quem acredite que Deus falou também com Terá. Mas tinha um problema sério com Terá. Terá, além de ser um homem idólatra, há estudos que falam que ele construía objetos de idolatria. Ele confeccionava objetos de idolatria. E ele não conseguiu servir a um só Senhor. Um só. Vamos dar sequência na leitura. Atos 7:1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E disse: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Abraão se estabeleceu também em Harã, no meio do caminho. Ele também, certamente sobre a influência do seu pai, ele também parou em Harã e ficou em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês vivem agora. Pode passar? Aonde nós vamos chegar com isso? Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção nos detalhes. E principalmente o que Deus fala com cada um, porque nós estamos falando de Terá, pai de Abraão, que viveu um tipo de fé, e Abraão, que viveu um outro tipo de fé. Terá, que você vai escutar falar dele, vai mencionar aqui, e você não vai escutar mais nada, e Abraão, que você vai escutar a Bíblia toda chamando do pai na fé, ou pai da fé. Isso significa que nós precisamos ter sensibilidade de ouvir para saber do propósito de Deus conosco. A fé do meu pai é do meu pai, a fé da minha mãe é da minha mãe, a fé, certamente Abraão foi criado naquele meio de idolatria, ele foi criado naquele ambiente, e por isso Deus disse a ele, para começar um propósito lindo na vida dele, um propósito extraordinário, o Senhor disse: sai da terra que você está, sai do meio da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Para que Deus realmente começasse na vida dele o propósito que Deus tinha com ele. Então era necessário que ele começasse aquela caminhada particular com Deus. Amém? Então, vamos aqui, passa por favor. Só quero fazer uma observação aqui, depois eu volto aqui, pode passar essa parte. Josué 24:1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os líderes, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, diga comigo, inclusive Terá, que é? Vocês estão ficando bons.
que é pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, diga comigo, e prestavam culto a outros deuses. Então está aqui que o pai dele era idólatra. Entendeu? Moravam lá e prestavam culto a outros deuses. Não queria servir a um único Deus. Prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque, dei-lhe Isaque. Agora temam o Senhor e sirvam-no, diga comigo, com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, diga comigo, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Por que além do Eufrates? Porque quando eles saíram da Babilônia, Babilônia era o centro da idolatria. O centro da idolatria. E o Egito representa o mundo. E aqui tem uma lição importante. Aqui tem uma lição que, depois de Deus tirar esse povo da escravidão, e realizar tantas coisas lindas na vida desse povo, libertá-los, dar a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, de repente, alguns estão caminhando com uma fé dividida. Alguns ainda estão titubeando no meio do caminho. E aí vem Josué e dá aquele chacoalho e diz àquele povo assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Sirva inteiramente ao Senhor. Joguem fora os deuses dos seus antepassados. Adorem os que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Tem uma mensagem aqui. Nós não podemos servir a dois senhores e nem caminhar com uma fé dividida. Uma fé dividida nunca vai funcionar. Nunca. E aí Josué segue. Se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, diga comigo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Será que não está faltando Josué nos dias de hoje? Será que não está faltando pessoas com o espírito de Josué? Espera aí, se porém lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje. Se não lhe agrada servir, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês querem servir os deuses antepassados, fique à vontade. Se vocês querem servir os deuses que você serviu no passado, fique à vontade. Os deuses dos amorreus, fique à vontade. Diga comigo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que posicionamento lindo. Olha que posicionamento lindo. Olha que posicionamento lindo. Sem a influência de quem quer que seja. Sem a influência da grande maioria, porque a grande maioria estava titubeando. A grande maioria estava costeando em dois caminhos e em dois pensamentos. E Josué vem, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa palavra, essa postura, essa posição determinante. Não adianta, se não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje o que vocês vão fazer. O que não pode é vocês viverem cocheando em dois caminhos, em dois pensamentos. Agora, vocês escolham quem vocês querem servir, mas eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, pessoal? Esse é um posicionamento que tem faltado nos dias de hoje. Essa é uma posição que tem faltado nos dias de hoje. Ah, mas todo mundo faz. Não. Faça o que quiser, mas eu sei o que eu vou fazer. Ah, mas hoje é normal. Querido, é normal
de acordo com a sua fé. Eu sei que tipo de fé eu quero viver. Eu sei que tipo de relacionamento eu quero ter com Deus. Eu sei como eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que tem um detalhe importante aqui, não leva isso de qualquer maneira não, que tem um detalhe importante aqui. Não se esqueça que Josué, dos antigos, ele e Caleb só que entrou na terra. Nunca se esqueça disso. Quem titubeou em 2 caminhos, 2 pensamentos, nunca entrou na terra prometida. Josué e Caleb entraram e possuíram a terra, justamente por um posicionamento firme como este. Por realmente aquela posição, não, eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ah, mas todo mundo faz, eu não faço. Ah, mas isso é normal para você, não para mim. Ah, na casa do fulano, na minha não. Ah, mas a família do coisa, na família do coisa, mas a minha não. Está entendendo? Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família seremos comprometidos com o Senhor. Se vocês querem servir a 2 senhores, o problema é de vocês, mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir os deuses dos seus antepassados, fique à vontade. Se vocês querem servir os deuses dos amorreus, fique à vontade. Se vocês querem servir o Deus dos deuses, os deuses da terra onde vocês estão vivendo, fique à vontade. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Diga isso mais uma vez comigo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aí lá na frente é que a gente vê a diferença. Lá na frente a gente vê a diferença. Já ouviram o vídeo da minha mãe lá ou não? Quem ouviu? Quem ouviu? Eu já falei para vocês, minha mãe foi motivo de chacota da família. Minha mãe foi motivo de chacota. Porque até então era a única que servia ao Senhor. Inclusive ela foi tão injustiçada que as pessoas, parte da família, falavam que meu pai traía ela porque ela era crente. Então quer dizer, ela era culpada daquilo. Você entendeu? Até isso ela ouvia. Até isso. Muitos diziam, o que vai ser desses meninos? O que vai ser dessas o que vai ser, principalmente eu que era o homem? O que vai ser desse menino? O tempo dirá. Não é verdade? O tempo dirá. Como já tem dito. Como já tem mostrado. O que será? Porque ela conseguiu manter firme a sua posição, a sua fé, sua relação com Deus é a mesma. É a mesma. E o tempo passa. E Deus vai trabalhando. Deus não pode negar a sua palavra. Deus não pode negar a sua palavra. Deus não pode negar a sua palavra. É impossível. A Bíblia diz que tem uma coisa impossível que Deus faça. Que Ele minta. Que Ele minta. É a única coisa impossível que Deus faça. Mentir. É falar e não fazer. O resto, Ele faz. O impossível, o sobrenatural, Ele faz. Amém? Então, nós precisamos pensar. Espera aí. Terá saiu para ir para Canaã. Parou em Harã. Viveu 205 anos. Teve oportunidade ou não teve? Sim ou não? São oportunidades. Eu fico pensando, né? Nós precisamos pensar e às vezes algumas coisas na vida da gente. Hoje eu de vez em quando eu dou risada com a minha filha, que eu brinco com a minha filha, que quando eu fui ensinar ela a dirigir, era um barato, né? Então ela não tinha noção. E eu queria explicar para ela como realmente fazer, como sair, como não deixar o carro afogar, que eu tinha
soltava a embreagem devagarzinho e gradativamente ia acelerando. Então faz esse movimento, né? Faz esse movimento, vai soltando bem devagarzinho e vai dando rotação, filha. Vai dando rotação, vai dando rotação, vai dando rotação. E aí o carro sempre afogava. Sempre afogava. E aí ela chorava, porque ela dizia que ela estava fazendo certinho. Então ela colocava que a culpa era do carro. O carro era culpado, porque ela estava fazendo certinho. Eu falava, não, meu amor, não está fazendo certinho. Se você estivesse fazendo certinho, não estava afogando. Está afogando porque você não está fazendo certinho, você ainda não entendeu o mecanismo. A hora que você entender, você vai fazer naturalmente e você vai ver que flui, acontece. Então, outro dia eu estava rindo com ela, porque surgiu uma situação, e eu disse assim, a ela ainda, lembra da história do carro? Quem estava errado, era você ou o carro? Porque na época você afirmava que você estava fazendo certinho, mas o resultado mostrava que você não estava fazendo certinho. Opa, vamos voltar? Vamos voltar? Isso aqui eu estou rebobinando. Entendeu? Então, ela achava que estava fazendo certinho, mas o resultado mostrava que ela não estava fazendo certinho. Até ela aprender a fazer certinho e funcionar como tem que funcionar, e fluir como tem que fluir. Só que na época ela chorava e ninguém tirava da cabeça dela que o carro estava errado. Está entendendo ou não? Ninguém tirava da cabeça, e às vezes até eu chegava num ponto que eu falava assim, para, não fala mais então, porque não tem nada errado, meu amor, você está fazendo errado. Até ir soltando, e pegando jeito, e pegando confiança, e pegando habilidade, né? E as coisas funcionarem certinho. O que o senhor quer dizer com isso, bicho? O natural é que as coisas funcionem realmente, mas às vezes não está funcionando por quê? A gente acha que está certinho. A gente acha que está fazendo tudo certinho, a gente acha que, não, eu estou fazendo tudo certinho. Será? Será que realmente estamos? E aí é onde nós devemos parar e buscar isso com lucidez. Senhor, me ajuda a entender. Me ajuda, Senhor, me dê visão, me dê direção. Hoje eu aprendi uma coisa, que a falha nunca está em Deus, sempre está em nós. Sempre está em nós. E quando alguma coisa não está fluindo como nós gostaríamos, então é buscar de Deus o que eu preciso entender, para que realmente, ou o que Deus quer de mim, ou o que Deus quer comigo. Lembrando que também, enquanto Abraão estava ali parado em Harã, também Deus não pode cumprir na vida dele. Foi quando Deus disse, levanta e segue. E ele se levantou e seguiu. Então ali Deus pôde cumprir na vida dele aquilo que Deus havia chamado e prometido fazer. Porque aí vem a sequência. Vamos lá, por favor. Pode passar? Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram, 24:11 de Josué. Atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gigarzeus, os heveus e os jebuseus. Mas, diga comigo, eu os entreguei nas mãos de vocês. O próprio Deus falando com eles. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Diga comigo, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Não foram a espada e o arco, não pense que foi pela capacidade, habilidade, não foi pelo que vocês disponham de ferramenta que a vitória veio. Não pense vocês. Não pense. E foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram.
Agora temam ao Senhor, diga comigo, agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Posso fazer uma observação? Você pode dizer isso aqui, você pode olhar e falar assim, bispo, o que isso tem a ver? Se eu contar para você que isso aqui é 100% atual, você acredita? Você acredita? Eu vou dizer para você e vou te provar que isso é 100% atual. O que Deus está falando com esse povo? Gente, eu tirei vocês lá do Egito, da escravidão, vocês estavam gemendo, eram escravos, envergonhados, gemendo, padecendo, vivendo uma vida amarga, vocês estavam lá, eu tirei vocês de lá, eu entreguei a terra dos jebuseus, dos amorreus, dos fariseus, dos heteus, eu entreguei terra, cidades que vocês não construíram, plantações que vocês não plantaram, não edificaram, eu entreguei tudo a vocês, eu abençoei vocês, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam ao Senhor. Vocês já foram tão abençoados, vocês já foram tão longe, agora eu já tirei vocês de lá, vocês vão servir os deuses de lá. Eu digo que isso é 100% atual, porque eu vejo às vezes as pessoas chegarem na igreja, no fundo do poço, destruídas, e dão um passo na direção certa, se comprometem a buscar a Deus, começam a servir a Deus com integridade, com fidelidade, e priorizar a Deus, e começam a ter as mudanças, as coisas começam a acontecer na vida delas, elas começam a crescer, prosperar, ter paz, viver o que nunca viveu, família abençoada, casamento abençoado, curados, libertos, e de repente chega a um ponto que começa a mudar tudo isso. Já não prioriza mais, já não coloca em primeiro lugar, já começam a priorizar outras coisas, já começam a duvidar de algumas coisas, já não olham mais com a mesma pureza, já não olham mais com a mesma, quer dizer, aquilo que deu tão certo na vida delas, aquilo que trouxe tanta bênção para a vida delas, elas já, isso é 100% atual. Eu costumo dizer que as pessoas fazem experiências demais com a vida. Elas sabem o que dá certo, mas resolvem experimentar, fazer teste para ver, procurar não sei o quê. Já sabe o que funciona. Às vezes já sabe a fé que funciona. Eu costumo dizer isso, às vezes, quantas pessoas que elas vêm, elas contam assim, poxa, eu estava assim, aí eu peguei firme. Quando eu peguei firme, nossa, começou a mudar tudo. E aí depois? Aí eu relaxei. Aí eu comecei a me afastar. Comecei a relaxar. Não, mas depois eu peguei firme, aí eu peguei para valer. Nossa, mas Deus me abençoou tanto. E aí? E depois? Aí depois eu relaxei. Novamente eu relaxei. Mas espera aí. O curso natural não é... Poxa vida, se eu já tenho feito e andado tão certo, eu tenho sido tão abençoado, o que eu preciso fazer? Intensificar, colocar ainda mais força, porque nós vivemos guerras contínuas. Eles viveram uma guerra para conquistar a terra, e depois eles viveram outras guerras para conseguir manter, para se defender. E se a bênção de Deus não estivesse sobre eles, não conseguiriam se manter. Não conseguiriam manter aquilo que Deus os abençoou. Está entendendo ou não? Sim ou não? É mais ou menos o que a gente diz continuamente na igreja. Você conquistar uma fé é uma coisa, e você manter essa fé e continuar em ascensão. Você montar um negócio é fácil. Aluga um salãozinho, monta um negócio e toca. Começa, vamos ver. Manter outra história, fazer crescer outro. É verdade ou não é? Você arrumar um relacionamento qualquer, ou falar assim, não, vou me casar. É fácil. Mas vamos construir algo sólido.
Fazer com que isso realmente seja algo sólido, uma bênção, não passageira, mas eterna. Vamos constituir família. E na bênção, estamos falando de bênção. Algo que se estabelece. Temporário, é sempre muito fácil fazer qualquer coisa. Sempre. Mas estabelecer é outra história. É ou não é? Sim ou não? Então, espera aí. Como sempre falamos, você se casa, tem filhos. Tocar um casamento 1 ano, 2 anos. 3, 4, 5, 7. E depois? Eu preciso. Agora temam o Senhor e sirvam-no, diga comigo, com integridade. O que seria isso? O que seria isso? E fidelidade. O que seria isso? Eu entendo inteiro. E fidelidade. Inteiro. É aquilo que a gente... Hoje eu estava lendo uma coisa, até gravando sobre isso. Meninas, se vocês lembrarem, pega a referência que eu gravei para quinta-feira. A quinta-feira, que poucos eram sábios, vocês não eram sábios aos olhos humanos. Acha, por favor, essa referência. E para entender como Deus faz conosco. Quantos de nós, aos padrões humanos, não tínhamos sabedoria alguma? Eu sou um deles. Eu sou um deles. Aos padrões humanos, que sabedoria? Nenhuma. Quantos de nós, aos padrões humanos, eram poderosos? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Tem algum nobre aqui? Sim ou não? Não. Pode passar. Diga comigo, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Diga aí, escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo, diga comigo, é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Pense nisso. Quando eu li isso aqui, eu pensei assim, eu falei, meu Deus, olha que coisa linda, que coisa linda. Porque poucos de nós eram sábios, segundo os padrões do mundo. Segundo os padrões do mundo, mas na verdade nós somos muito mais sábios que eles. Muito mais do que eles. Entendeu? Poucos de nós poderosos, segundo os padrões do mundo. Poucos de nós, muitos éramos insignificantes. É verdade ou não é? Insignificantes, desprezados. Porque olha assim, bitolados, cegos, crentinho, sem vergonha, desprezado, e o que nada é, para muitos não somos nada, para reduzir a nada o que é. Isso é lindo de se ver. E aí você olha, quando Deus chamou os discípulos, quem eram aqueles homens?
Homens simples. Não tinham poderosos, não tinham sábios aos padrões humanos, como acontece conosco. E olha o que muitos insignificantes, desprezados, nada. E o que esses homens fizeram? E o que foi revelado a eles que não foi revelado aos sábios? E o que tem sido revelado a nós que não tem sido revelado aos sábios deste mundo? E o que tem sido revelado a nós? A nós. E o que tem acontecido em nossas vidas, mesmo muitos sendo insignificantes e desprezados? Quantos de nós, você olha, como a história da minha mãe, quantas pessoas minha mãe tem ajudado, você olha a história da bicha, quantas pessoas no mundo têm sido ajudado por alguém que não era nada, por alguém que era desprezado, por alguém que era insignificante? Quantos? Quantas coisas gloriosas Deus tem realizado? Amém, pessoal? Por isso que vale a pena, a pessoa servir a um único Deus, ter um só Senhor. Como nós falamos ainda, não seja senhor da sua vida, seja servo. O servo não faz a sua própria vontade, o servo faz a vontade do seu Senhor. Nós aprendemos isso, Senhor, eu não vou fazer como Jesus. Pai, passa de mim este cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu aprendi a fazer a tua vontade. Eu não quero fazer o que eu tenho vontade, eu quero fazer o que Deus tem vontade. Eu não quero esperar ter vontade, eu vou fazer o que é bom, o que é certo, o que a palavra me ensina. Amém? Eu quero ser nos dias de hoje um Josué. Tem muita gente caminhando com fé dividida, tem muita gente oscilando, servindo a deuses e mais deuses, tem muita gente servindo a 2, 3, 4 senhores, vivendo uma fé idólatra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a posição. Se você quer um resultado diferente, tem que se posicionar. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sirva a quem você quiser, fique à vontade, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Num coxinho, 2 caminhos, 2 pensamentos. E é lá na frente que a gente vê o resultado. É lá na frente, quando a gente olha hoje, né? Está aí a história, está aí exemplos pertinho de nós, Deus mostrando isso. Volta lá, por favor, na sequência. Gênesis 12, 1, diga comigo. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, diga, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, diga comigo, tornarei famoso o seu nome, e você será o quê? Olha que coisa linda, não é você simplesmente vai ser abençoado, você será uma bênção. Aonde você chegar, você será uma bênção. Aonde você pisar, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. Diga comigo, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele creu, ele saiu. Não pense que foi só mar de rosas. Houve um momento que ele titubeou. Quando ele titubeou, ele teve que voltar ao ponto de partida. Quando ele titubeou, ele rodou e teve que voltar ao ponto de partida e recomeçar de onde tinha começado, tinha saído. Deixe isso com você. Só a comunhão com Deus, nós falamos, não sei se na segunda ou no domingo, você só se conhece quando você conhece a Cristo.
até então você não se conhece. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Você só passa a se conhecer de verdade quando você conhece a Cristo. Porque até você conhecer a Cristo, você caminha de acordo com o curso da grande maioria. Você caminha de acordo com o curso. O vento soprou, você vai. O vento soprou para cá, você vem. Você é de acordo com o curso da maioria. Nós só nos conhecemos quando nós realmente temos um encontro real e verdadeiro com Cristo. Aí sabemos quem somos. Porque o que revela quem somos realmente é a palavra. A palavra vai trazendo à luz quem somos. E vai nos ajudando a nos conhecer. Conhecer realmente, nos conhecer verdadeiramente, intimamente, profundamente. E aí nós aprendemos a viver uma fé de Abraão e não de Terá. Porque até então, essa fé dividida, oscilante, até então, sai para ir até um lugar, para no meio do caminho. E quantas pessoas estão morrendo no lugar que não era o lugar que Deus tinha para elas. Porque pararam no meio do caminho. Abraão, sai da tua terra, se levanta, segue para um lugar que eu te mostrarei. Não para não, vá para o lugar que eu te mostrarei, e eu o abençoarei, tornarei teu nome famoso, você será uma bênção. Sabe uma coisa que não tem diferença nenhuma? Quando eu leio isso aqui, olha isso aqui, volta mais um. Diga comigo, então o Senhor disse a Abraão, diga, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso é promessa. Aí é o seguinte, creio ou não creio? Que é a mesma coisa que nós temos hoje. A primeira coisa que chega a você é só promessa. Ou você crê, se agarra essa promessa e diz, eu vou seguir nessa direção, porque Deus me fez uma promessa, Deus vai cumprir na minha vida, o que Deus me prometeu, Deus vai cumprir, eu vou me levantar e vou seguir. Ou você fica parado no meio do caminho. O que faz uma pessoa se levantar? Ela crê na promessa, ela acredita. Porque às vezes as pessoas, elas pensam que existe alguma coisa diferente, né? Mas deve ter acontecido alguma coisa diferente para que ele acreditava. Não teve nada diferente, teve uma promessa e ele acreditou. Como para mim e para você ter uma promessa, a gente acredita ou não. É uma promessa, é um chamado, é uma direção. Sai daí, não é uma direção? Sim ou não? Sai daí, sai do meio que você está, sai desse meio. Aí não dá, aí é uma fé dividida, aí serve a 2 a 3 senhores, aí não dá. Sai desse meio que eu vou te abençoar. Não é uma direção? Você pode sair ou não. Ele poderia ter dito assim, mas Senhor, não, mas eu estou estabelecido aqui, eu tenho minha família aqui, eu tenho meus amigos aqui, eu tenho todo mundo aqui, eu tenho... Ele não poderia dizer? Sim ou não? Não, ele se levantou e foi. Ele se levantou, ouviu a voz de Deus, eu quero algo maior, eu sei que Deus tem algo maior. Até porque Deus prometeu que ele seria um canal de bênção para todos. Ele seria uma bênção para todos. Se ele não sai, ele era mais um no meio de todos. Mas ele saiu, ele se tornou um canal de bênção para todos. Mas se ele não sair, ele seria mais um no meio de todos. Está entendendo a diferença ou não? Seria mais um aqui, a partir daí ele não seria mais um. Ele seria um canal de bênção, ele seria um instrumento na vida de todos e do qual hoje nós somos abençoados
através desse chamado, dessa fé. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Terá saiu de Ur dos caldeus para ir para... Mas parou em Harã. Cuidado para não estar parado no lugar errado. Cuidado para não parar no meio do caminho. Cuidado. O porquê ele parou? Pode ser que ele não conseguiu lidar com aquelas questões emocionais, com a perda do filho, pode ser que se cansou, achou que fosse mais fácil, né? Pode ser que entrou numa zona de conforto. Tá bom aqui. Já passou aí do tempo, tá bom aqui. O fato é que ele saiu para ir para um lugar e parou no meio do caminho. E nunca chegou a esse lugar. Morreu no lugar errado. Morreu no lugar que certamente não era o lugar para ele. Amém? E Abraão levantou e seguiu. Mas sabe por quê? Porque Terá não mudou a sua fé. Abraão mudou radicalmente a sua fé. Sabe qual é o grande... Sabe por que Abraão é chamado pai na fé, gente? Sabe ou não? Engraçado isso, né? Moisés abriu o mar vermelho. Não é um milagre? Sim ou não? Josué parou o sol e a lua. Elias clamou fogo do céu. E Abraão? E aí? Por que o pai na fé? Parece que os outros teve tanta mais fé do que ele, pelo tantas coisas. Sabe onde é o ponto determinante? Como é que uma pessoa aos 75 anos de idade tem a coragem para tomar uma decisão radical e mudar todo o curso da sua vida, todo o rumo da sua vida aos 75 anos de idade? Como é que aos 75 anos de idade, escuta Deus falar, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, eu o abençoarei grandissimamente, eu vou tornar o teu nome famoso, a partir de você será uma bênção, eu vou te abençoar. E aquele homem imediatamente se levanta, ele crê nesse Deus, ele não pensa duas vezes, ele não pensa no que ele vai deixar para trás, ele não pensa nas coisas que estão ficando, ele não pensa, ele teve a coragem, ele poderia ter dito assim, eu não tenho mais idade para brincar. Ele não estava brincando, chama-se fé, porque ele estava fazendo a escolha mais importante da vida dele. Ele estava tendo um encontro real e verdadeiro com Deus, aos 75 anos de idade, ele estava mudando todo o rumo da vida dele, todo o curso da vida dele, em Deus. E isso é lindo. Às vezes a pessoa pensa tanto para tomar uma decisão certa, tanto. Às vezes é jovem, pode tomar uma decisão imediatamente na direção certa. Ele, aos 75 anos, Deus falou com ele, ele não pensou. Ele tomou aquela decisão e seguiu na direção que Deus havia chamado. O pai servia a vários deuses. Está lá, você leu comigo, deuses. Ele saiu para servir a um único Deus. O único Deus. O Criador dos céus e da terra. E por isso, daqui, o pai na fé. Nosso pai na fé, um grande exemplo para cada um de nós, daquele que ouviu, creu, obedeceu a Deus. Observe que a fé da obediência, ela é maior do que a fé de um milagre. Sabia? Nunca meça uma pessoa porque, essa pessoa faz milagre, mentira, essa não é a maior. A fé da obediência é a maior. Tanto é que Abraão é chamado o pai na fé, não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Viu? Não foi Josué que parou o sol e a lua. Não foi Elias que clamou e fogo do céu desceu. Foi Abraão, o pai na fé, capacidade de obedecer. A fé para obedecer é maior até mesmo do que a fé para operar um milagre. Amém? Fiquem em pé, por favor.
Feche os seus olhos, com a mão no seu coração. Hoje, sabe o que Deus tem buscado? Homens como Abraão, que não fica no meio do caminho. Homens e mulheres como Josué. Quando muitos estão titubeando em dois caminhos, em dois pensamentos, caminhando com uma fé dividida, Ele está dizendo: sirva quem vocês quiserem, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que lindo, que lindo. Consegue entender isso? Hoje a maior parte das pessoas tem cocheado em dois caminhos, em dois pensamentos. Hoje boa parte das pessoas, mesmo depois de tantas boas experiências com Deus, depois de tantas maravilhosas experiências com Deus, de repente, já estão confusas, já não sabem mais se acreditam, já não sabem mais se seguem, já não sabem mais se vão seguir, perseverar. Deus tem buscado pessoas, homens e mulheres, que não param. Homens e mulheres que saem de Ur para Canaã e só param em Canaã, na terra prometida. Não é em Harã, no meio do caminho, não. Deus tem buscado homens e mulheres que, enquanto muitos querem servir ao Deus dos seus antepassados, ou o Deus da terra em qual estão vivendo, Deus tem buscado homens com a postura de Josué. Sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e a minha família, nós seremos fiéis ao Senhor. Nós serviremos a um único Senhor, um único Deus em nossas vidas. Deus tem buscado esses. Seja um Abraão dos dias de hoje. Seja um Josué dos dias de hoje. E mostre isso a Deus. Mostre isso a Deus. Diga isso a Deus. Senhor, as pessoas podem servir o que elas quiserem. Elas podem buscar o que elas quiserem. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem buscado homens e mulheres que o sirvam com integridade. Integridade e fidelidade. Inteiros. Inteiros. Não pelas metades. Não divididos. Quando você se entrega 100% a Deus, você também recebe a Deus 100%. Quando você entra com o seu 100%, Deus também entra com 100% dele. Que coisa gloriosa, né? Imagina o 100% de Deus. Imagina Deus sem reservas. E nós não queremos a Deus pelas metades. Nós não queremos um pouquinho de Deus. Nós queremos o tudo de Deus. É verdade ou não é? Nós queremos o tudo de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos o tudo de Deus
mas nos entregando 10, 20, 30, 40, 50%, 60%. E Deus quer o nosso tudo. Entra com o seu tudo, que Deus entra com tudo dele. Entra com o seu 100% nesse relacionamento, e Deus vai entrar com 100% dele. E quem sai melhor nessa? Pense nisso. Quem se dá melhor nessa relação? Quem? O que você tem a oferecer a Deus? E agora pensa no que Deus tem a oferecer a você. Imagina o 100% de Deus na tua vida. A grandeza, a glória, o poder, o amor desse Deus na tua vida. Que coisa extraordinária. O quanto você não é abençoado, o quanto você não será beneficiado, o quanto haverá diferença na sua casa, o quanto. Eu faço isso continuamente, eu paro com a minha família continuamente para conversar. Eu paro continuamente para a gente conversar, orar, refletir. Porque nós não podemos, pense, sabe o que Deus quer fazer com cada um de vocês? Aquilo que nós acabamos de ler. Quantos de vocês eram sábios aos padrões deste mundo? Ou poderosos? Muitos, na verdade, eram desprezados. Nada. E Ele tem levantado vocês. Ele tem honrado vocês. Ele tem confundido os sábios. Quantos de vocês eram insignificantes aos padrões desse mundo? E Ele tem feito de vocês pessoas honradas, abençoados. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Entende? Quando Deus me chamou, meu Deus, o que eu tinha? O que eu tinha? Nada. Nada, absolutamente nada. Só que Ele tem feito mais. Mais do que eu imaginei. Mais do que eu pensei. Esse momento é seu com Deus. Diga a Deus. Diga a Deus que você será um Abraão dos dias de hoje. Diga a Deus que você não vai cochear em dois caminhos, dois pensamentos, com a fé dividida, servindo a deuses. Diga a Deus que você vai ser um Josué dos dias de hoje. Eu e a minha família. Eu e a minha casa. As pessoas podem fazer o que quiserem da vida, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meu Deus. Eu quero isso. Diga isso com seu coração, porque essa é uma oração que só você pode fazer. A sua família pode fazer o que você quiser, mas diga eu e a minha casa. Os seus amigos podem fazer o que você quiser, o que eles quiserem, mas diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqueles que eu conheço podem fazer o que quiserem, mas eu sei o que eu vou fazer. Eu sei como eu vou servir ao Senhor. Eu sei o que eu vou dar ao meu Senhor. Fale com Deus, esse momento é seu. Diga ao Espírito Santo que faça de você. Peça ao Espírito Santo que faça de você. Se Abraão é o pai na fé, seja um filho dessa fé, um herdeiro dessa fé. A Bíblia diz: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão.
e herdeiros conforme a promessa. Então viva essa fé e você vai colher resultados diferentes. Você vai colher uma paz diferente, uma alegria diferente, uma unção diferente. Você vai colher resultados diferentes na tua vida. Você não vai ser simplesmente abençoado. Você será uma bênção. É mais do que abençoado. Você será um canal de bênção. Aonde você entrar, você será uma bênção. É você e Deus. Diga ao Espírito Santo, Espírito Santo. E diga ao seu Senhor, Senhor, eu assim como eu quero o 100% do Senhor na minha vida, eu me lanço 100% no Senhor. Eu me entrego 100% nessa relação, Senhor. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero, Senhor, priorizar o Senhor. Enquanto muitos caminham com uma fé dividida, eu não. Eu não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos fiéis ao Senhor. Eu e a minha casa faremos a tua vontade, Senhor. Eu quero ser um Abraão dos dias de hoje, eu quero ser um Josué dos dias de hoje, fazendo o que o Senhor aprova, servindo ao Senhor com integridade, inteiro, não parcialmente. Sirva ao Senhor com integridade, e você será beneficiado, altamente abençoado por Deus. Diga a Deus que você o ama. Diga ao Espírito Santo que te ajude a viver essa fé, que te ajude a entender o que você precisa entender, que te ajude a crescer no amor, que te ajude a crescer na fé, na comunhão, na intimidade com Deus. Diga isso a Ele, me ajuda a crescer, Espírito Santo. Eu quero crescer na comunhão com o Senhor, na intimidade com o Senhor. Eu quero mais desse Deus na minha vida. Eu quero mais dessa unção na minha vida. Aleluia. E eu quero te ver, Aleluia. te adorar, quero te contemplar no Santíssimo lugar. Isso, diga a Ele, mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Diga a Ele, mostra-me teu rosto. Mostra-me teu rosto. Mostra-me tua face. Mostra-me